Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar a conversa a respeito do cone e das secções transversais. Então, relembrando, vamos relembrar a conceituação de um cone, o que diferencia do outro sólido que a gente já trabalhou, e vamos identificar, reforçar exatamente a identificação das secções que a gente tem, que é a secção transversal e a secção meridiana. Bem, primeira coisa, você lembra o que são sólidos em revolução? São exatamente aqueles aonde nós vamos ter uma figura plana que ela vai girar em torno de um eixo. Por isso que a gente chama ela de rotação. E ela vai formar um sólido. A gente já viu um sólido anterior, né, no trimestre passado, que foi o cilindro, né? Que o cilindro era exatamente formado por no caso de um cilindro reto, de um retângulo que ele girava em torno de um eixo, formando exatamente um cilindro. Se fosse um cilindro oblíquo, seria um paralelogramo, também com dos seus lados fixo, e ele girava e formava exatamente o nosso cilindro, que é o nosso primeiro sólido de revolução que a gente trabalhou este ano. Agora, o cilindro, como nós vimos no vídeo anterior, ele é formado pelo quê? Pela revolução de um triângulo, né? Nós podemos girar esse triângulo e vai formar ou um cilindro reto ou um cilindro oblíquo. Então, é um outro exemplo de um sólido em revolução. Mas, além disso, ele também é o que a gente conhece como um corpo redondo, não é um poliedro, né? Por quê? Num poliedro, todas as faces estão contidas num plano. A gente vê que na superfície lateral, assim como do cilindro, a superfície lateral nós não conseguimos colocar num plano, por isso que ele se classifica como um corpo redondo. Quais são as secções que a gente pode ter no cone? São as mesmas secções que a gente estudou lá no cilindro. Nós podemos ter a secção transversal e a secção meridiana. Então aqui nós temos exatamente aquilo que eu comentei com vocês, que é um triângulo aonde um dos seus lados vai ser exatamente o nosso eixo que vai fazer girar. E agora uma coisa nova aqui para nós, que cada uma dessas linhas, aqui está representada algumas, mas elas são infinitas. Vai ser exatamente a geratriz, e a geratriz está exatamente formada pela superfície, a superfície lateral do nosso cone. Então, as secções, como a gente já viu lá no cilindro, nós temos essa secção que a gente chama de transversal, que é a secção que vai ser paralela à superfície da base, tá? E ela pode ser em qualquer posição que nós temos. No caso do cone, nós podemos ter, que ele tem, como eu comentei com vocês, uma parte arredondada, por isso que a gente diz que ele é um corpo redondo, e uma parte plana, que é exatamente a nossa base. Qualquer lugar aqui eu posso trazer exatamente a minha secção transversal, tanto no cilindro reto quanto no cilindro oblíquo. Tá? Nós podemos ter a secção em qualquer uma delas. E qual a diferença do cilindro reto para o cilindro oblíquo? Exatamente aqui em relação ao eixo de rotação, onde vai formar o cilindro pela revolução, que nesse caso aqui do oblíquo, ele vai ter um ângulo diferente de 90 graus, porque quando é 90, ele é chamado de reto. No caso do cilindro reto, a altura coincide com exatamente o eixo. Já no cilindro oblíquo não há coincidência de valor, então tem que tomar cuidado. A altura vai ser exatamente a distância entre a base e esse ente matemático que a gente chama de vértice. Tranquilo? Para não confundir um com o outro. Então aqui nós temos o nosso vértice, a nossa base que é um círculo, sempre, né, que vai ter raio R e centro em O. Nós temos as geratrizes, que ao conjunto de todas as geratrizes vai formar exatamente a nossa área lateral, e a altura, que é exatamente a distância entre a base e o vértice. Tranquilo? Bem, agora vamos lá para secções mesmo.
Aqui nós temos a secção meridiana, nós já conversamos no vídeo anterior sobre a secção transversal, que é aquela que vai acontecer paralela ao eixo. A secção meridiana é diferente, ela vai cortar o nosso cilindro, aonde uma das partes do corte vai conter exatamente o diâmetro da base. Então, ela vai coincidir exatamente com o diâmetro da base. Então, não pode ser exatamente em qualquer posição. Ela vai ter que passar pelo vértice e vai ter que passar pela base. Neste caso específico, a secção aqui vai formar o quê? Um triângulo, tá? Um triângulo. Que nós vamos ter este lado que vai ser geratriz, este outro lado também vai ser geratriz, né? Porque é esses dois lados aqui. E a base desse triângulo vai ser 2 vezes o raio. Tranquilo? Joia? Então vamos à frente. Na maioria dos casos, nós vamos ter que o triângulo formado é isósceles. Lembra do conceito do triângulo isósceles? Quando nós temos 2 lados iguais e um diferente. Mas nós podemos ter um caso, por exemplo, aonde nós vamos ter o nosso cone como cone retângulo. O que seria isso? Nosso cone equilátero, desculpa. Que é exatamente quando a nossa base aqui vai ser igual à altura. Tranquilo? Nesse caso aqui, o triângulo formado pela secção vai ser um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Aqui vai ser 2R, a geratriz aqui, então a geratriz nós não conhecemos, e a altura também vai ser 2R. Tranquilo? Vamos lá aplicar esse conceito no primeiro exercício. Sabendo que um cone equilátero, o raio da base vale raiz de 3. Determinar a medida da geratriz e a medida da altura. Então nós queremos saber o valor de G e queremos saber o valor de H. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Galera, aquilo que eu sempre converso com vocês na hora de resolver exercício. Primeira coisa, a gente tem que visualizar. Então, sempre que possível, fazer um desenho vai facilitar muito o entendimento. Principalmente agora que a gente começa a juntar conhecimentos de um sólido em 3D, né, que a gente chama de geometria espacial, e também da geometria plana. Então, a gente tem que fazer a associação para poder ir lembrando. Então aqui, os dados que são importantes, que a gente sempre tem que circular na hora que a gente tem e depois organizar eles separadamente. Então nós temos que o cone é equilátero, ou seja, aqui nós vamos ter que os lados aqui do triângulo vão coincidir, ou seja, vão ser iguais, é equilátero, todos os lados são iguais. Então, aqui nós temos o que eu conheço? Eu conheço o raio, que o raio vale raiz de 3. Portanto, esta base aqui vai ser um dos lados do nosso triângulo. Então, nós temos raio mais o raio, ou seja, vai ser 2 vezes o raio. Portanto, a gente já tem direto a geratriz. A geratriz vai ser o quê? 2 vezes o raio. O raio é quanto? Raiz de 3. Então, é exatamente esse conceito que está nesse slide aqui. Então, a base é 2R, como o raio era a raiz de 3, portanto, a geratriz é o nosso lado, então ele vai valer 2 raiz de 3 centímetros. Veja, a gente não precisou de conta nenhuma, a gente precisou usar a parte conceitual que a gente já conhecia. Então, temos sempre que reforçar essa parte conceitual, porque daí a gente não vai errar futuramente. Tranquilo? Agora, nós já temos a geratriz. Falta o que eu calcular? A altura. Então, vamos lá. Nós já conhecemos o raio, que é raiz de 3, e temos que a geratriz vale 2 raiz de 3. A altura é exatamente formada pelo outro cateto do nosso triângulo retângulo. Então, se é triângulo retângulo, lembra, eu conheço 2 medidas e quero saber a terceira, eu vou aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual à somatória dos catetos. Fazendo isso, ó, a hipotenusa, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, é igual a este cateto, que vale raiz de 3 ao quadrado, mais h ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, o quadrado com a raiz simplifica, fica 3, o 2 simplifica a raiz, fica 3, h ao quadrado. 4 vezes 3, 12. O 3 estava somando, passa para cá subtraindo. 12 menos 3, 9. Portanto, eu não quero saber o valor de h ao quadrado, eu quero saber o valor de h. Tirando raiz de ambos os membros, achamos que a altura vale 3. Também um conceito bastante fácil a gente ver, desde que eu compreenda bem o problema. Porque às vezes o problema não é difícil, depende da compreensão. Se você lembra bem os conceitos, tudo fica muito fácil de resolver. Tranquilo? Vamos agora, aqui nós estamos com as 2 respostas, né, organizadas, e agora vamos para o exercício 2. Aqui eu tenho um chapeuzinho de festa, que todo mundo já teve um chapeuzinho de festa aqui, bem colorido aqui. Então, um chapéu de papel que tem a forma de um cone, tem 10 centímetros no diâmetro. Então, a base dele aqui vale 10 centímetros. E 10 centímetros de profundidade. O que ele quer dizer com essa profundidade? Seria a altura aqui, né? Qual é a medida da geratriz deste chapéu? Usando agora aqueles conceitos que a gente já conversou, vocês vão resolver e a gente já volta a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tranquilo, gente. Como eu reforço, sempre a leitura e o entendimento do exercício, por mais que ele seja simples. Principalmente quando a gente está resolvendo o exercício, esta questão de você interpretar é mais fundamental do que fazer as contas. Porque se você não interpretar corretamente, você não conseguirá aplicar os conceitos. Então, voltando aqui ao nosso exercício. Então, o chapeuzinho de festa tradicional, ele tem essa forma de cone e ele tem 10 centímetros de diâmetro. Se ele tem 10 centímetros de diâmetro, portanto, o nosso raio dele é de 5 centímetros. E ele diz que tem 10 centímetros de profundidade. A profundidade seria aqui a altura dele, né? O conceito de altura, que seria 10 centímetros. Eu quero saber qual é a medida da geratriz. Primeiro, relembrando, o que é geratriz? A geratriz é todos os pontos em torno dessa superfície lateral que vai formar o chapéu, ou seja, o que vai formar o chapéu. Mas a gente precisa pegar, para poder calcular ela, uma só geratriz que vai ser formada pelo quê? Exatamente pelo raio e pela altura, que vai formar que tipo de triângulo? O nosso triângulozinho retângulo. Então, portanto, o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Daí nós sabemos que é um triângulo retângulo, vai aplicar a relação que a gente já deduziu, já pode pegar. Lembra aquele formuláriozinho que eu pedi para vocês já irem construindo? Então vamos lá, coloca lá a parte do cone e daí você já coloca essa nova formulazinha aqui que você sempre vai utilizar, que é geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais ao raio ao quadrado. Daí a gente pode determinar o valor da geratriz. Então vamos lá, aplicando aqui na nossa relação nova, vai ser g ao quadrado, a altura é 10 ao quadrado e o raio é 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, mais 5 ao quadrado, 25. 100 mais 25, 125. Deve dizer, professor, mas como é que eu posso representar esse valor? Vai depender muito, né, gente? A maioria dos casos nesse daqui, ele vai ficar indicado porque não dá uma raiz exata, né? Então a gente vai deixar indicado. Dificilmente ele vai deixar valor decimal. Se ele disser que o valor é decimal, no próprio enunciado ele vai ter que dizer. Nesse caso, eu fazendo a fatoração dele, eu consigo fazer que vai dar 5 ao cubo. Ou seja, um 5 vai dar para tirar e outro 5 vai ficar dentro da raiz. Daí aqui, se ele quiser o valor decimal, ele vai estar dizendo assim, considere a raiz de 5, por exemplo, 2,2. Quando não falar nada, você pode indicar dessa maneira que vai ser muito adequado e fácil de resolver. Então vamos ver se eu tenho exatamente a resposta. Qual é a medida da diagonal, da geratriz desse chapéu? A geratriz desse chapéu é de 5 raiz de 5 centímetros. Isso é sempre bom voltar, principalmente em exercícios mais longos, da gente voltar e verificar se o que eu calculei é exatamente o que eu preciso. Porque senão às vezes você sai calculando e você calcula o que não está sendo pedido no exercício. Então, o que a gente trabalhou nesse vídeo? Nós fixamos na nossa secção meridiana do nosso cone. Lembrando, a secção meridiana, ele vai conter o vértice e vai conter aqui o diâmetro da base. Não existe outra maneira de nós ter a secção de meridiano, diferentemente, por exemplo, da secção transversal, que no caso da secção transversal, o que tinha que acontecer? Unicamente ela tem que ser paralela à base, tranquilo? Então é mais fácil lembrar. Mas no caso da secção meridiana, o que vai acontecer? O formato dela vai ser um triângulo. No caso da secção transversal, vai ser um círculo. Nesse vídeo de hoje, nós falamos especificamente sobre a secção meridiana de um cone. Espero que vocês tenham gostado e até breve.